Tema 4. Regulamentação da LGPD. 4.1. Quando a ANPD editará os regulamentos previstos na LGPD? Resposta: de modo a planejar as ações regulatórias a partir da sua atual capacidade operacional, conforme estrutura aprovada por meio do Decreto nº 10.474, de 26 de agosto de 2020, bem como em atenção à regulação responsiva e ao aumento da participação social, a ANPD estabeleceu e publicou uma agenda regulatória para o biênio 2021 a 2022. O documento, que apresenta a previsão de início do processo de regulamentação de vários temas, foi aprovado pela Portaria nº 11, de 27 de janeiro de 2021. A portaria mencionada prevê a possibilidade de alteração dos prazos previstos mediante deliberação do Conselho Diretor, conforme a conveniência e a oportunidade da ANPD. Os normativos editados até o momento estão disponíveis na página de documentos e publicações da ANPD. 4.2. Podem ser apresentados à ANPD propostas para estabelecimento de regulamento para setores ou atividades específicos. Resposta: a agenda regulatória elaborada pela ANPD não prevê a elaboração de normativos que tratem das particularidades de determinados setores ou atividades no primeiro biênio, o que não impede o recebimento de proposta neste sentido, que pode ser enviada por meio dos nossos canais de atendimento, ou a elaboração futura de guias e orientações. As respectivas informações sobre os processos de regulamentação em curso serão devidamente disponibilizadas no sítio eletrônico da ANPD. Para mais informações sobre a agenda regulatória, vide o item 4.1 deste documento. Tema 5. Adequação à LGPD 5.1. O que as empresas e o setor público precisam fazer para se adequar? Resposta: a LGPD estabelece uma série de providências que devem ser adotadas pelos agentes de tratamento, que incluem o mapeamento e o registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, incluindo a identificação das respectivas bases legais e finalidades, a adoção de medidas técnicas e administrativas e de processos e políticas internas que assegurem o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, e o estabelecimento de um canal de contato com os titulares de dados pessoais. A lei determina, no artigo 41, que os controladores de dados devem indicar um encarregado para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a ANPD em determinadas circunstâncias, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de operações de tratamento de dados. A ANPD poderá estabelecer hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação. Artigo 41, parágrafo 3º. A indicação do encarregado foi dispensada para agentes de tratamento de pequeno porte, hipótese na qual deve ser disponibilizado um canal de comunicação com o titular dos dados. Mais detalhes sobre essa dispensa podem ser conferidos na Resolução CDE/ANPD nº 2, de 27 de janeiro de 2022. 5.2. As pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, que realizam atividades de tratamento de dados pessoais terão de transferir para a ANPD seus bancos de dados. Resposta: não será exigido que pessoas físicas ou jurídicas que realizam tratamento de dados transfiram para a ANPD seus bancos de dados. Cabe à ANPD fiscalizar e aplicar sanções quando o tratamento de dados ocorrer em desconformidade com a legislação de proteção de dados, mediante processo administrativo, com contraditório e ampla defesa. 5.3. Como deve ser feita a indicação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais? Resposta: segundo o artigo 5º, inciso 8, o encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Nos termos no artigo 41, o encarregado deve ser indicado pelo controlador e suas informações de contato deverão ser divulgadas publicamente de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador. Não há, até o momento, previsão legal para que os dados do encarregado sejam encaminhados à ANPD. Também não consta na legislação, nem em orientações da ANPD, exigência para que o encarregado possua algum tipo de certificação profissional. 5.4. Podem ser encaminhados à ANPD documentos a serem revisados e aprovados pela autoridade. Resposta: conforme suas atribuições legais, a ANPD poderá reconhecer e divulgar regras de boas práticas,
o que não se confunde com validação individual de material informativo. Assim, documentos orientativos, tais como guias e manuais, elaborados por controladores ou operadores, individualmente ou por meio de associações, não necessitam ser avaliados previamente pela ANPD. Quanto aos documentos com previsão legal de verificação por parte da ANPD, como, por exemplo, os mencionados no artigo 35 da LGPD, importa mencionar que ainda não se encontram regulamentados os procedimentos que orientarão a atuação da autoridade nesse tocante, motivo pelo qual ainda não estão sendo realizadas atividades nesse sentido. 5.5. Por quanto tempo os dados pessoais podem ser tratados? Resposta: a LGPD não especifica um prazo durante o qual pode haver o tratamento dos dados pessoais, o que dependerá da circunstância e da finalidade do tratamento. Nos termos do artigo 15 da LGPD, o término do tratamento de dados pessoais deve ocorrer nas seguintes hipóteses: verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada. Fim do período de tratamento. Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardado o interesse público, ou determinação da ANPD, quando houver violação ao disposto na LGPD. Na incidência de qualquer uma das hipóteses acima, a lei determina que os dados pessoais sejam eliminados, conforme consta em seu artigo 16, mas autoriza a conservação para as seguintes finalidades: cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos na LGPD, ou uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados. Assim, se na situação concreta não houver a incidência de uma das finalidades autorizadas pela LGPD, os dados devem ser eliminados após o término do tratamento. 5.6. Estão disponíveis guias e outros materiais de referência elaborados pela ANPD para estudo e implementação da LGPD? Resposta: até o momento, a ANPD publicou os seguintes documentos: Guia orientativo sobre agentes de tratamento e encarregado, que busca estabelecer diretrizes não vinculantes aos agentes de tratamento e explicar quem pode exercer a função do controlador, do operador e do encarregado, as definições legais, os respectivos regimes de responsabilidade, casos concretos que exemplificam as explicações da ANPD e as perguntas frequentes sobre o assunto. Guia orientativo sobre segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte, para auxiliar os agentes de tratamento de pequeno porte a implementarem medidas de segurança da informação para a proteção dos dados pessoais tratados. Guia orientativo sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais por agentes de tratamento no contexto eleitoral, elaborado em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral, TSI, que apresenta uma série de orientações práticas sobre a aplicação da LGPD nas eleições de 2022, além de explicar e esclarecer sobre os aspectos obrigatórios da lei no contexto eleitoral. Guia orientativo sobre tratamento de dados pessoais pelo poder público, que busca delinear parâmetros para auxiliar entidades e órgãos públicos nas atividades de adequação e de implementação da LGPD. Oportunamente, serão expedidos outros guias e materiais de referência sobre proteção de dados e implementação da LGPD. As publicações, normas e outros links de interesse estão disponíveis na página de documentos e publicações da ANPD. 5.7. Existem cursos ou certificações relativos à LGPD elaborados ou indicados pela ANPD? Resposta: ainda não há capacitação formatada pela ANPD referente à aplicabilidade da LGPD, assim como não existem organizações credenciadas junto à autoridade para oferta de cursos ou certificações. As ações dirigidas à capacitação e à orientação dos agentes de tratamento e da sociedade quanto às normas de proteção de dados pessoais encontram-se previstas no planejamento estratégico da ANPD. As informações relativas às ações empreendidas e às orientações emitidas pela ANPD têm sido divulgadas no sítio eletrônico da autoridade.
5.8. É possível habilitar instituição para que seja reconhecida ou validada pela ANPD como prestadora de serviços sob proteção de dados? Resposta: não há iniciativas da ANPD destinadas ao reconhecimento ou à validação de organizações públicas ou privadas para a oferta de certificações de conformidade ou de serviços de assessoria e consultoria relativos à LGPD. Até o momento, a ANPD também não firmou parceria nem credenciou instituições com essas finalidades. 5.9. Qual o prazo para que o controlador atenda aos requerimentos dos titulares de dados? Resposta: a LGPD prevê que os direitos dos titulares indicados no artigo 18 sejam exercidos por meio de requerimento expresso diretamente perante o agente de tratamento. Artigo 18, parágrafo 3 graus. A lei também estabelece que os requerimentos do titular devem ser atendidos de imediato pelo controlador. Caso não seja possível, conforme artigo 18, parágrafo 4º, o controlador deve enviar resposta ao titular em que poderá, comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o agente, ou, 2, indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência. Ainda no artigo 18, parágrafo 5º, a lei estabelece que os requerimentos de titulares serão atendidos sem custos para o titular, nos prazos e nos termos previstos em regulamento, indicando que cabe à ANPD dispor sobre esses prazos em normativo específico. Assim, o controlador deve adotar providência imediata para atendimento ao requerimento do titular, mas cabe à ANPD estabelecer, em norma própria, o prazo para resposta e quando não houver possibilidade de atendimento imediato. É necessário considerar ainda o disposto no artigo 19 da LGPD, que menciona, particularmente, dois direitos: a confirmação de existência e o acesso a dados pessoais. Para esses direitos, a lei estabelece duas possíveis formas de resposta ao titular: a primeira, por declaração em formato simplificado, com resposta imediata, e a segunda, por declaração completa, que deve ser fornecida em até 15 dias. Ao elaborar a norma que disporá sobre os prazos de resposta ao titular, a ANPD deverá considerar tanto as disposições do artigo 18, quanto as do artigo 19. Ainda, a autoridade poderá dispor de forma diferenciada acerca dos prazos previstos no artigo 19 para setores específicos, conforme previsto no artigo 19, parágrafo 4º, da LGPD. Em relação aos agentes de tratamento de pequeno porte, a Resolução CDE/ANPD nº 2, de 27 de janeiro de 2022, estabeleceu que será concedido prazo em dobro em situações específicas, inclusive no atendimento de solicitações de titulares referentes ao tratamento de seus dados pessoais, conforme disposto no artigo 14. Em relação ao poder público, a LGPD estabelece, nos termos do artigo 23, parágrafo 3 graus, que o exercício dos direitos do titular deve observar os prazos e os procedimentos estabelecidos em legislação específica, em especial as disposições constantes da Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, Lei do habeas data, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, Lei Geral do Processo Administrativo, e da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Consulte aqui o conteúdo dos artigos 18 e 19 da LGPD.